E o tema que eu preparei para a conversa de hoje foi exatamente sobre João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para dar vida, né, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essas são as palavras de Jesus. E eu gostaria de tocar a respeito dessa máxima dele, dessa afirmação tão categórica e ao mesmo tempo tão bonita, a respeito do contexto que ela é escrita. Quando nós pegamos o capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus ele está num contexto de conflito. Existe uma tensão, ele está em Jerusalém, existe uma tensão entre o seu anúncio, como um profeta vindo da Galileia, um pregador itinerante, com as estruturas do Templo de Jerusalém. A, a religião formal, a religião institucionalizada. Então, muitos querem saber quais são as credenciais daquele homem que veio de uma terra que não era muito bem vista, a Galileia não era bem vista, a Galileia ele era uma espécie de ovelha negra, né, dos povos vinculados ao judaísmo, porque foi uma região ocupada durante muitos séculos por forças estrangeiras. Então eles eram considerados judeus tardios de religião. E Jesus se apresentava como um profeta, e um profeta que tinha um forte apelo popular. As pessoas o cercavam e tinham prazer em escutá-lo. E aí, essa tensão entre os líderes das religiões institucionalizadas, aqueles que se sentiam representantes, ocupantes da cadeira de Moisés, com esse profeta carismático, que a credencial que ele tinha era exatamente a autoridade que ele demonstrava nas suas palavras e nos seus atos. Nessa tensão que há no capítulo 10, Jesus utiliza duas figuras, a figura do pastor e a figura do mercenário, e ambos olhando para as ovelhas. E Jesus se coloca como o bom pastor, aquele pastor que as pessoas ouvem, as ovelhas, no caso, ouvem a voz e o seguem porque se sentem confiantes, porque elas reconhecem na sua voz a voz de autoridade, mas também a voz da proteção. E ele diz, seguindo esse modelo, né, pastoral, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quem entra pela porta é o pastor. O mercenário não, o ladrão, ele pula a cerca. Ele não está interessado nas ovelhas enquanto seres frágeis a serem protegidos. Ele está interessado em roubá-las, tosqueá-las, matá-las para usar a carne e tornar como fonte de lucro. Se aparece uma fera, e naquela região, principalmente nos séculos anteriores a Jesus, na época de Jesus eram os lobos, na época, 1000 anos antes, na época de Davi, aquela região tinha ursos, tinha leões, tinha chacais que atacavam os rebanhos. O bom pastor é aquele pastor que defende com a sua vida as suas ovelhas. Os outros não. O ladrão, quando aparece a fera, ele foge. E é uma analogia que Jesus faz, exatamente colocando os fiéis, aquelas pessoas perdidas, mas ingênuas, aquelas pessoas moralmente fragilizadas, à procura de uma orientação. E ali no Evangelho de João nós encontramos Jesus mostrando que ele era o bom pastor, porque ele não se incomodava de dar a vida em benefício das suas ovelhas. Mas que muitos daqueles que atacavam Jesus, muitos daqueles que criticavam Jesus, assumiam a postura de ladrões. Era aquilo que a gente encontra nos evangelhos, na máxima, de que não entram no reino e não deixam os outros entrar. Que falam como a pessoa tem que tirar a trave do seu rosto
Aliás, como as pessoas têm que tirar o cisco do seu olho, mas não conseguem enxergar o poste na frente do seu rosto. E Jesus, ao contrário do que as pessoas vendem, um Jesus meio hippie, meio paz e amor, Jesus, ele era uma pessoa indignada, principalmente com essas pessoas que detinham o poder, detinham o conhecimento, mas que utilizavam essas bênçãos de Deus em favor próprio, em prejuízo de muitos. Então, a tensão que a gente percebe nesse capítulo é exatamente a tensão de quem tem a legitimação de Deus, porque fala com autoridade, fala com conhecimento de causa, demonstra através das suas curas, dos seus exorcismos, dos seus sinais, a autoridade que é dada pelo Pai contra aquelas pessoas que têm uma vida baseada na exploração dos seus fiéis, na exploração daqueles mais fragilizados que eles deveriam defender. E Jesus denuncia isso, e denuncia bem do jeito oriental, através de imagens, através de símbolos, através de parábolas. Nós temos que ter em mente que sempre que você traz uma luz, você traz as coisas para a claridade. Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista moral. Sempre que alguém traz uma luz, tudo que está escondido na escuridão fica visível. Nós utilizamos, por exemplo, no vocabulário hoje, né, no nosso vocabulário comum, a palavra escândalo, não no significado que tinha na época de Jesus, mas a palavra escândalo no sentido de algo moralmente reprovável. Agora, quando que algo moralmente reprovável vira um escândalo? Exatamente quando vem a público, quando vem a lume. Porque muita coisa moralmente reprovável não chega ao conhecimento público. E por não chegar a conhecimento público, não é escândalo, por não ser escândalo, parece que está tudo muito bem. E Jesus denuncia exatamente o que está sendo feito às escuras. E por ele mostrar no Evangelho que o Evangelho é boa mensagem, boas notícias, boa nova, a sua boa nova ilumina. Então fica muito patente esse contraste entre a felicidade do Evangelho e a escravidão dessas pessoas que procuram, não conseguindo alcançar a plenitude espiritual, querem que os demais também continuem nas trevas da ignorância. E Jesus usa com muita felicidade a figura do pastor, porque a figura dos eleitos de Deus, entre os diversos eleitos de Deus dentro da religião hebraica, uma figura se destacou como muito querido por Deus, que era o rei Davi. E o rei Davi, ele era pastor. E dizem os rabinos judeus que quando, aliás, Davi e Moisés eram pastores. Dizem que quando Deus olhou para a terra, segundo a tradição rabínica, e viu o seu povo escravizado no Egito, ele procurou entre os hebreus quem poderia melhor conduzir o seu povo da escravidão para a liberdade. E quem lhe chamou a atenção foi Moisés. Porque Moisés, ele, num determinado momento, ele corre muitos riscos para salvar uma ovelha de um despenhadeiro. Ele pastoreava, né, o rebanho do seu sogro Jetro. E aí diz a narrativa rabínica que Deus olhou para Moisés e falou assim: se esse homem se arrisca por uma ovelha, o que ele não fará pelos seus irmãos de raça? Né? Lembrando que a questão de raça na época, ela tinha uma conotação diferente do que os sociólogos e antropólogos modernos tentam dar. Então, se ele fez isso por uma ovelha, o que ele não fará pelos hebreus? Olha que interessante. Ele foi escolhido por ser pastor. Davi, o seu pai,
Jessé manda Davi levar alimento para os seus irmãos que estavam num campo de batalha contra os filisteus. Davi, quando chega no acampamento dos hebreus, ele vê do outro lado da planície os seus inimigos e percebe uma figura que se destaca, que é um homem de porte muito avantajado chamado Golias. E Golias, ele ia para a frente do seu exército, à frente do seu exército, provocar o exército adversário, que eram os hebreus. E ele dizia assim: olha, eu sou o campeão dos filisteus. O que significa isso? O rei o escolhera para lutar em nome do seu exército. Hoje a palavra campeão é quem chega em primeiro lugar, quem ganha uma competição. Naquela época, até a Idade Média, campeão é quem lutava em nome de um rei. Então, o exército dos filisteus tinha por seu campeão Golias. E aí Golias bradava assim: ué, por que os nossos dois exércitos precisam lutar até a morte? Eu sou o campeão dos filisteus, escolham um campeão entre os hebreus. Mandem um campeão de vocês lutar comigo. Se eu morrer, vocês ganham a batalha. E o exército se retira e deixa suas armas. Se nós vencermos, aí vocês se retiram e deixam suas armas. Para que morrerem milhares de pessoas, se a gente pode decidir isso com apenas 2 homens se degladiando? Só que o porte dele era muito grande, ele era um homem, um guerreiro experiente, muito feroz. E todos os soldados do exército hebreu, eles ficavam com medo. E Davi, que era um jovenzinho, pastor, ficava indignado. Mas como que vocês se acovardam diante dos nossos inimigos? E Davi foi com muita coragem falar com o rei Saul. E Saul ficou impressionado com o patriotismo daquele menino e disse assim: mas você, o que você, qual é a sua sugestão? Ele: rei, eu vou lá e enfrento Golias. Não seja por isso. Aí Saul olhou para aquele menino: mas ele é um guerreiro experiente, você é um rapazola. Por que você acha que vai vencer o Golias? Ele: primeiro, porque o Senhor guiará o meu braço. Segundo, porque eu sou pastor e cuido das minhas ovelhas. E quando vem um urso, vem um leão atacar as minhas ovelhas, eu as defendo. Se eu dou conta de um urso, se eu dou conta de um leão, quanto mais de um homem. E ele convence Saul, e Saul deixa ele ir para o campo de batalha. Ele pega uma espécie de estilingue, uma funda, que era uma tira de couro, que se colocava uma pedra e girava essa funda. Quando se soltava uma das suas pontas, se a pessoa tivesse uma boa mira, tivesse um bom traquejo, a pedra atingiu o seu alvo. E ele atinge o gigante e ele ganha a disputa. Então, ele é o rei pastor. Do mesmo jeito que ele defendia o seu rebanho, ele defende o exército do seu rei, ele defende o seu país. Daí a imagem que Jesus usa do pastor e das ovelhas. É como se ele, Jesus, fosse um ungido, um escolhido, da mesma forma que Moisés, da mesma forma que Davi, também foram pessoas escolhidas para que a vontade de Deus prevalecesse na terra. Essa era a tradição daquele povo. E a unção é quando se derrama um óleo que passou por um processo de consagração na cabeça de uma pessoa. Também objetos, na época dos patriarcas, eles eram consagrados. Se despejava um óleo sobre aquele objeto. E o que significava quando o óleo sagrado caía sobre um objeto ou sobre uma pessoa? Que aquela pessoa, a partir daquele momento, ela tinha sido escolhida por Deus. Então era o ungido. A Machia em hebraico, Messias em português e Christos em grego. Então, a gente olhando a história do chamado Antigo Testamento, nós temos vários Cristos, vários ungidos. Por exemplo, Ciro II, Ciro Grande, o rei da Pérsia,
ele é chamado pelo profeta Isaías de Messias, de Cristo do Senhor. Porque graças ao decreto de Ciro, os judeus que estavam exilados na Babilônia puderam retornar para sua terra natal. Então, Isaías diz, olha, ele também é o Messias, é o único Messias estrangeiro que aparece na Bíblia. Então, Jesus, ele é um escolhido de Deus para falar da beleza do reino de Deus. Um reino onde não César, onde não Herodes Antipas, onde não os sacerdotes do templo governam, mas um reino onde Deus governa. Bom, quem governa determina as leis. Se Deus governa, o que vale são as leis divinas. E Deus é apresentado por Jesus como um pai. E um pai não quer ver os seus filhos brigando. Então, a grande lei de Deus é que a gente aprenda a conviver em harmonia, aprenda a conviver em respeito. Que a gente faça pelo próximo tudo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse e que a gente não faça ao próximo tudo que nós não gostaríamos de sofrer na mão do nosso próximo. E como disse Jesus, aí se resume no amor a Deus e no amor ao próximo toda a Torá, né, toda a lei, toda a Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, e todos os profetas. Então completa a Bíblia hebraica, contempla a Bíblia hebraica todinha nessa máxima, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. E por Jesus trazer essa mensagem de alegria, quem se compraz na tristeza, combatia Jesus. Por Jesus trazer uma mensagem de liberdade, quem se comprazia na escravidão, combatia Jesus. Por Jesus falar de uma igualdade, não uma igualdade material, mas de uma igualdade moral, de uma igualdade espiritual entre as pessoas, quem é orgulhoso, quem é arrogante, quem é prepotente, combatia Jesus. Então, o combate se dá porque as trevas não gostam da luz. Porque onde há luz, todos os males que estão no escuro, eles se tornam visíveis. O mal prospera na escuridão. O mal não prospera à luz do dia. Porque na luz do dia ele é combatido. Por isso que Jesus, ele sabendo disso, e sabendo que o seu interesse era proteger os seus fiéis, os seus seguidores, as pessoas interessadas na sua mensagem. O interesse dos outros religiosos era defender o seu patrimônio, defender a sua visão de mundo. Jesus não fala do que ele acha, do que ele pensa, do que ele acredita. Jesus fala da sua experiência com Deus. Por isso que ele fala com autoridade. Na época de Jesus, tinham muitos candidatos a ungidos, muitos candidatos a Messias. Mas Jesus se destacava, porque Jesus, ele, além da autoridade que ele tinha no seu discurso, ele também mostrava através de atos, aquilo que os evangelhos chamam de sinais, que Deus estava com ele. Então todas aquelas narrativas maravilhosas de andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, né, exorcizar endemoniados, curar pessoas com deficiências, doenças graves, ressuscitar pessoas tidas como mortas, aquilo dava autoridade para Jesus. Mais do que qualquer diploma de um grande mestre do judaísmo, ele mostrava a sua autoridade dada por Deus. E por isso que quando ele falava dessa boa mensagem, quando ele falava da alegria de estar com Deus, que ele, Jesus, conhecia, e falava assim, gente, Deus não é
O Deus dos exércitos não é um Deus vingativo, não é um Deus ciumento. Isso foi como as pessoas interpretaram Deus. Deus é pai. Pensa num pai que ama o seu filho. E aí Lucas nos apresenta a parábola do filho pródigo. Um filho que apronta, um filho que erra, um filho que envergonha a família, e o pai está ali. O filho tinha pedido o adiantamento da sua herança, e quando se pede uma herança, você diz que a pessoa que deu a herança está morta. Para você, ela está morta. Porque a herança a gente recebe quando alguém morre. Aquele filho havia decretado a morte do seu pai em vida. E que tristeza esse pai não sentiu. E esse garoto gasta o seu dinheiro em todos os vícios possíveis e imagináveis. E quando ele chega no ápice da degradação, ele lembra do pai e pensa: poxa, qualquer empregado do meu pai está em melhores condições do que eu. Eu estou morto para meu pai e meu pai está morto para mim. Mas ele pode me aceitar como empregado. E quando ele volta para a sua casa, o pai coloca o seu manto sobre ele, o anel dele como patriarca, ele coloca no dedo do filho. É esse pai que Jesus ilustra, o Abba, o Deus, o paizinho. Abba é uma palavra em aramaico que uma criança se refere ao seu pai. Então é paizinho, papai. O Deus que Jesus apresenta é um pai amoroso, misericordioso. É um pai justo, porque não existe amor onde não existe justiça. Não existe harmonia, convivência onde não existe justiça. Se tem Deus, tem regras. Então tem leis. Se tem leis, tem que ter justiça. Porque onde não há justiça, não se cumprem as leis. Mas as leis de Deus, elas são justas e elas têm um caráter didático, não punitivo. Então, o caráter das leis de Deus é para que aprendamos com os nossos erros e nos tornemos pessoas livres dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas misérias morais. Então, como o menino da parábola do bom samaritano, que foge de casa, pega tudo que seu pai lhe deu em adiantamento de herança e gasta tudo. O pai não pune esse garoto. Quem pune esse garoto é a vida. Porque as escolhas que esse menino toma só o levam para a devassidão moral, a ponto dele comer e dormir com os porcos. Lembrando que Jesus é uma pessoa da, da raça judia, falando para judeus, para pessoas que a cultura, o porco é o animal mais abjeto que tem. E ele fala exatamente, olha, ele estava dormindo e comendo com os porcos, quer dizer, o sujeito desceu a lama. Deus não puniu ele, foram as escolhas dele que levaram à lama. Mas quando ele resolve pedir perdão, se arrepende e toma a atitude de se melhorar, está ali Deus com os braços abertos. É esse Deus maravilhoso que Jesus anuncia que dá essa legitimidade para ele dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra que Jesus usa, porque a gente tem que lembrar que os evangelhos, eles foram escritos num grego popular. Então a palavra que é traduzida em português como abundância é perisson, que vem de perissos, que significa além do limite, além da conta, além do que você pode ver, além do que você pode contar. Então eu vim para que vocês tenham vida e vida em perissos, ou perisson. Sabe, o que você imagina de bom para a sua vida, Deus dá mais. Sabe o que você entende por realização? Deus enxerga uma plenitude. Sabe o que você acha que é a resolução de um problema? Deus não te dá a resolução de um problema. Deus te dá toda uma situação de satisfação.
Então é além da conta. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida além do que vocês conseguem imaginar. Então quando a gente pensa assim, bom, Jesus veio para dar a sua vida por nós, imagina logo ele crucificado. Mas esquece que a vida não se resume àquele momento da crucificação. A vida começa na manjedoura, a vida de Jesus começa na manjedoura e chega até o Gólgota. Quando a gente fala assim, por exemplo, que um professor deu a sua vida pelos seus alunos, não quer dizer que ele morreu em sala de aula. Quer dizer que toda a sua vida profissional foi pensada nos seus alunos. Um atleta deu a sua vida em campo, não quer dizer que mataram ele no campo. Quer dizer que ele deu o seu melhor, ele deu tudo o que ele tinha naquele jogo, naquela competição. Jesus deu a sua vida por nós, porque a sua vida foi um testemunho de evangelho. A sua vida foi um testemunho da boa mensagem, que é esse Deus maravilhoso. E é interessante que nós, como espíritas, muitas vezes acreditamos que o espiritismo é contato com os espíritos, esquecendo que os espíritos são enviados também de Deus. Os espíritos são preceptores nossos para que nós possamos chegar a Deus. Os espíritos não são a finalidade. A finalidade é nós chegarmos ao Pai. Os espíritos são os nossos orientadores nesse percurso. E a gente ora para tanta gente, mas ora tão pouco para esse Pai que nos ama, para esse Pai que nos dá vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida que a gente não consegue imaginar. Porque todo mundo, né, fala assim, poxa, mas seguir Jesus é tão difícil. Mas o problema é que a gente sempre está seguindo alguém. A gente dificilmente não tem outra pessoa como referência, porque nós somos seres humanos. Nós naturalmente precisamos viver em coletividade. Então, a pessoa tem as pessoas seguem as outras. É só olhar a rede social. Segue gente porque tem um corpo bonito, segue gente porque fala legal, segue gente porque é traficante, precisa de droga, segue gente porque vai oferecer alguma coisa que aquele sujeito tem interesse. Nós vivemos seguindo. O problema é que as pessoas são limitadas. Então, o que elas oferecem está na medida dos seus limites. O que Deus oferece é abundante, não tem fim, é ilimitado. Esse é o convite de Jesus. As pessoas olham para o Evangelho como se fosse um código penal. Olha, se eu não seguir o que está aqui no livrinho, né, na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou para o inferno, eu vou para o umbral, eu vou reencarnar todo troncho na próxima reencarnação. E esquecem que o Evangelho não é código penal. O Evangelho é um anúncio de felicidade, é um anúncio de libertação. Que seguir a essa proposta é nos livrarmos de tudo que nos faz infelizes. Porque tudo na vida muda. A vida é em constante transformação. Então, tem um filósofo já falecido chamado Huberto Roden, que ele, explicando a importância de Deus para a vida da gente, ele falava assim, olha, imagina que você conseguiu um carro, comprou o teu primeiro carro, imagina que ele vale o número 0. Imagina que você agora tem uma casa própria, comprou uma casa, sua casa é outro número 0. Imagina que você vai viajar para o exterior, conhecer o país dos teus sonhos. Essa viagem você representa com o número 0. Imagina que você está apaixonado e que a pessoa por quem você está apaixonado te corresponde, outro 0. Imagina tudo o que você deseja, o que você consegue e representa com o número 0. Agora pense em Deus. Quando você pensar em Deus, pensa no número 1
que vem na frente de todos esses zeros. É essa unidade que dá valor a tudo que você tem na vida. Sem Deus, a gente só acumula tantos zeros que a vida da gente vira um vazio. E aí nada satisfaz. O bonito da pessoa que encontrou a sua espiritualidade, que, por exemplo, no catolicismo chamam santos, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que está em paz com Deus, porque está em paz com a sua consciência. E quem é santo, não é santo só na hora de estar orando, não é santo só na hora de estar falando no púlpito, né, na hora do sermão, ou na hora de estar ensinando. Quem é santo está com Deus na hora que lava a louça, está com Deus na hora que está no trânsito, está com Deus na hora que está estudando, na hora que está com os amigos. Essa pessoa está em contato com o Pai. O sujeito, ele não tira folga de ser santo. Ele não tira folga de ter essa felicidade conquistada. E essa felicidade conquistada faz parte do seu patrimônio. Aquele que entra na frente de todos os outros zeros. É o que dá valor para a nossa vida. Por isso que, quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude, eu vim para que vocês descubram a beleza e a beleza da liberdade em Deus. E essa liberdade, a nossa carta de alforria, é exatamente nos oferecida pelo Evangelho. E aí, séculos depois de Jesus, 19 séculos depois, nós temos Kardec. E Kardec, quando coloca a revelação espiritual, o que chama a atenção do que os espíritos passam para Kardec e Kardec codifica nas suas obras. Pessoal, vocês são espíritos habitando a carne. Vocês estão na matéria, mas vocês são espíritos. Então, vivam na matéria, porque vocês precisam comer, precisam ganhar o pão nosso de cada dia, precisam trabalhar, precisam um dos outros para ter o mínimo de conforto enquanto estiverem na carne. Então, faz parte a vida social, faz parte o exercício de uma profissão, faz parte acordar cedo e trabalhar durante o dia inteiro e voltar para casa, faz parte cuidar da saúde, cuidar do corpo, porque vocês precisam da matéria para esse processo de aprendizado, mas vocês não são a matéria. Então, não invertam as suas prioridades. Não deem atenção para a matéria a ponto de vocês esquecerem do espírito. Valorizem o espírito a ponto de vocês amarem a matéria que dá guarida para a manifestação reencarnatória. Então, nós como espíritas, nós não negamos a carne, nós não negamos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho. Então, se nós fôssemos músicos, nós teríamos que cuidar do nosso instrumento para que a música saísse em harmonia. Se nós fôssemos agricultores, nós tínhamos que cuidar do nosso instrumento para que com o nosso instrumento nós produzíssemos alimento. O nosso instrumento de trabalho na Terra é o corpo. Mas a gente não pode perder de vista que quem cuida do corpo é o espírito, porque o corpo não cuida do espírito. O corpo é só um instrumento. Quando a gente entende a nossa natureza espiritual, a gente entende o que nos liga a Deus. E a gente entende melhor essa proposta dada pelo Evangelho. Isso é tão importante que aí a gente diferencia quem é pastor de quem é ladrão. Porque o pastor, ele cuida das suas ovelhas. O ladrão, ele se utiliza das ovelhas em benefício próprio. E no meio religioso, como em qualquer meio social,
como tem gente que se apropria da religião, como muitos se apropriam da política, muitos se apropriam da vida empresarial, muitos se apropriam da vida acadêmica, somente em benefício próprio, sem trazer nenhum benefício para a coletividade. Na época dos primeiros cristãos, e a gente não pode esquecer que o Espiritismo, ele traz como lema que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, é o cristianismo das fontes, o cristianismo lá das primeiras gerações, renascido. E como eram esses cristãos daquela época, para que a gente se inspire? Eles não tinham a vida fácil. Exatamente porque eles não queriam adorar os deuses, né, dos cultos politeístas, e principalmente eles não queriam adorar como Deus o imperador romano, e isso os romanos entendiam como traição à pátria, porque o ato cívico de um romano era adorar a imagem do imperador como a imagem de Deus. E aí os cristãos falavam, poxa, não vai dar certo, porque nós reconhecemos um único Senhor, e esse Senhor é Jesus. Então essas pessoas eram denunciadas, eram presas, perdiam seus bens eram confiscados, às vezes elas eram expatriadas, né? Outras vezes elas eram levadas para as galés, que eram aqueles barcos a remos, que a situação de saúde ali era tão difícil, tão insalubre, que a média de vida ali era de 2 anos naqueles barcos. As mulheres cristãs, elas eram condenadas muitas vezes a serem vendidas como escravas para prostíbulos. Isso quando não parava numa arena para ser comida pelas feras, ou as pessoas sendo mortas pelos gladiadores. E aí aquelas pessoas que não eram cristãs, aquelas pessoas que eram politeístas, né, que nós chamamos de pagãos, elas ficavam assim, mas por que esse pessoal não prega, não faz o culto ao imperador? É tão fácil. É só derramar um incenso naquela fogueira, aquela pira que fica na frente da estátua, ou derramar uma taça de vinho e pronto, pode ir para casa. Por que eles passam por isso? Por que eles simplesmente não abandonam Jesus? E por que eles não seguem o imperador? Essas pessoas, elas já tinham a vida, e a vida em abundância. Elas tinham encontrado a sua verdadeira natureza, que era a natureza espiritual. Por isso, quando a gente pega as histórias dos mártires cristãos, são histórias comovedoras. Blandina, né, que vivia na cidade de Lyon, na França, com 15 anos. O exército romano de Marco Aurélio, soldados de Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, prendem aqueles cristãos na reunião e prendem Blandina. Ela é colocada numa grelha, sabe, grelha para assar carne, ela é colocada numa grelha e é torturada. E quando falam para ela, nega a Cristo, ela diz assim, mas eu não posso negar, eu sou cristã. E ela acaba sendo morta porque ela não consegue abrir mão da sua fé. Porque que vida ela teria se não fosse uma vida em plenitude? Policarpo de Esmirna, tanto para a Igreja Oriental quanto para a Igreja Católica Romana, São Policarpo, com 86 anos de idade, ele era bispo de Esmirna, líder religioso, ele é preso. E aí o levam para a arena e falam assim, olha, se você negar Cristo, você pode sair livre. Eu tenho 86 anos, eu fui discípulo do apóstolo de Cristo, João, né? João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E durante todas essas décadas, Cristo só me fez bem. Como agora eu posso dizer que eu não conheço? Eu não conheço. Aí falaram assim, se você não negar Cristo, então você morre queimado. Sabe o que ele fez? Ele subiu sozinho para cima da fogueira, da lenha. Porque uma vida sem Jesus era uma vida que não valia a pena ser vivida.
Aí nós temos o caso de Blandina, aliás, de Perpétua e de Felicidade. Eram duas amigas, Perpétua era a senhora, Felicidade era sua escrava. Em Cartago, as duas mulheres foram presas num culto cristão. As duas mulheres se negaram a trair Jesus. E as duas mulheres foram mortas numa arena. Aí as pessoas se perguntavam assim, mas por que esse pessoal é maluco de enfrentar isso? Porque elas tinham encontrado a vida e a vida em abundância. Vida em abundância não é essa vida de rede social que a gente vê. Vida em abundância não são os carros, as joias, as bolsas, os sapatos, as viagens. Esse desfile de futilidades que a gente vê. Vida em abundância é uma vida, como diriam os antigos, que você põe a sua cabeça no travesseiro e a sua consciência está em paz. Nós somos espíritos e um dia voltaremos à condição espiritual. E aí, como quem procura emprego, teremos que mostrar o currículo espiritual do que fizemos aqui na Terra enquanto espíritos encarnados. E nesse currículo não entra quantos carros, quantas bolsas, quantas viagens, quantas joias, se tinha o físico sarado, né, se tinha título acadêmico. Não é isso que entra. O que entra é todo o bem que você pode fazer pelo teu próximo e todas as coisas erradas que você deixou de fazer para não prejudicar nem a si, nem ao outro. Quando a gente entende isso, a gente entende aí a Blandina, Policarpo, Perpétua, Felicidade. Na época deles era muito fácil descobrir quem era pastor e quem era ladrão. Era só olhar o líder cristão que estivesse disposto a dar a sua vida pelos seus fiéis. Então estava fácil de saber os verdadeiros líderes cristãos, porque eram pessoas que davam a sua vida pela causa. E não davam a sua vida porque eram masoquistas, porque eram suicidas, de forma nenhuma. Eles queriam continuar, né, tendo a sua vida tranquila, cuidar das suas famílias, terem os seus negócios, a sua profissão. Mas eles sempre botavam o seu compromisso espiritual na frente dos seus interesses menores. Graças a essas pessoas é que hoje nós estamos conversando sobre o Evangelho, nós estamos conversando sobre Jesus, nós estamos conversando sobre valores morais. Sem esses homens e mulheres valorosos que viveram em abundância, né, em periços, viveram além do limite, a gente não teria assunto hoje para comentar. Nada de errado com bolsa, nada de errado com joia, nada de errado com carrão, com iate. Se você trabalha honestamente e é bem-sucedido no seu trabalho, meus parabéns, aproveite. Agora, nunca troque nenhuma dessas coisas pela paz da sua consciência. E uma pessoa que merece ser seguida é uma pessoa que tem valores que ninguém pode roubar. Jesus, o valor dele era tão grande que nem a morte no Gólgota conseguiu apagar a sua mensagem e nem a sua presença. Sejamos firmes, sejamos fortes, entendendo que quando a gente abraça essa realidade, que nada mais é do que a realidade espiritual que somos nós somos espíritos nesse momento encarnados. Mas quantas encarnações nós já tivemos? Quando nós abraçamos essa realidade, aí a vida merece ser vivida, porque é uma vida plena, é uma vida que vai se estender além do cemitério. Porque mesmo
né, que nós não nos comuniquemos enquanto espíritos, as boas ações que fizemos, o exemplo que demos, vai permanecer na memória e no coração daqueles que ficarão. Uma ótima noite a todos. Bom mais uma vez estar com vocês. Vivam, vivam em abundância, mas vivam na abundância de Jesus. Fiquem com Deus.